Bem-vindo aqui para mais um vídeo educacional. É uma sequência de 3 vídeos desse segmento de vídeos que nós temos aqui no canal, análise de cenário, já chegando ao vídeo de número 80, que ele advém uma explicação que eu estou dando, o que eu costumo fazer em mercados de alta. Isso é uma pergunta que vem dos nossos colaboradores e eu estou fazendo uma construção daquilo que vem na minha cabeça a partir de uma análise do cenário internacional, cenário doméstico e como está a movimentação em torno das nossas questões políticas para que isso possa vir a embasar as minhas decisões. Quem levantou a questão foi o Ademir Halt. Então ele diz assim, ele perguntou o que eu costumo fazer com o caixa nos momentos de alta da bolsa, nesses que nós estamos vivendo, né, nesse momento. Se eu utilizo todos os recursos em ação, que estão menos alavancados, ou se eu faço alguma outra coisa. Eu estou respondendo porque eu já vou contextualizar bem você e por que eu acabei fazendo 3 vídeos, entendendo que essa não seria uma resposta simples. Tanto não é simples que, veja aqui o Fabiano Nascimento, o que ele coloca para nós aqui, nesse momento aí, ele bateu a meta em apenas uma empresa das que ele tem na carteira, e que agora ele se volta para o mercado de imóveis, onde ele faz a compra aqui em leilão e depois faz a venda, que ele espera que isso acabe se aquecendo por conta da possibilidade de redução de juros. O que eu acho que está muito certo, a visão está correta, porque é verdade, quando baixam esses juros, aquelas famílias que têm a aspiração do imóvel próprio, então eles começam a circular o mercado, justamente porque agora os juros começam a favorecer esse tipo de aquisição. Com juros altos, realmente o mercado ele fica mais encolhido. Mas, evidentemente, né, que eu não tenho essa mesma ideia do Fabiano de pular em mercados. O meu mercado é o mercado de ações, e eu tenho uma outra visão sobre imóveis, e eu acho que também é um mercado com bastante complexidade, com grandes taxas e grandes tributações. Mas isso aí é de cada um, e as pessoas têm que estar onde elas se sentem confortáveis. Por outro lado, aqui, eu achei interessante a colocação do jovem aposentado. Ele diz o seguinte, que ele acredita mesmo na análise fundamentalista das empresas, né? Então ele busca lá aquelas empresas que estão em mercados diferenciais e competitivos e naqueles setores que ele considera resilientes, onde ele acha que é muito pouco provável que se vá se equivocar em cima dessa concepção da análise exclusiva fundamentalista, porque essas empresas elas sofrem menos em qualquer mercado. E até ele cita aqui as compras que ele fez de Banrisul, Caixa Econômica, deixa eu marcar melhor aqui para ficar mais claro. Ele cita aqui então compras, né, que ele fez aqui, de Banrisul, Caixa Seguridade e Banco do Brasil. Veja que ele comprou ali, Banrisul abaixo de 10, a Caixa Seguridade abaixo dos 6 e o Banco do Brasil abaixo de 32. Só tem um detalhe aqui, por isso que não pode haver confusão. Nessas compras, e o canal aqui também comprou nesses valores, era um mercado de baixa, é diferente. No mercado de baixa, o método que nós tratamos aqui no canal, ele funciona como uma luva. Ou seja, a análise fundamentalista só vai confirmar que aquela ação realmente está barata, que aquela ação não está diminuindo por conta de uma deficiência nos seus balanços ou no negócio propriamente dito e que fez o mercado pular fora. Esse é o mercado de baixa. Então a gente olha para a análise fundamentalista e ela confirma que na verdade aquela ação está realmente barata. No mercado de alta é diferente, muda totalmente. O método do canal ele fica mais restritivo, exatamente porque você precisa entender assim, por que esse mercado está subindo? Por que cresceu? Por que a ação do Banrisul agora ela está quase batendo R$15, quando ele lá comprou abaixo de R$10? Ou seja, qual é a questão que existe? A questão é essa, a ação do Banrisul batendo aqui a 14,82 da última vez que nós avaliamos o Banrisul. Veja aqui, para essa projeção de quase, aliás, um pouquinho mais de 93 centavos, note que o dividend yield aqui vai para 6
4,32%. Ele está quase batendo no 6 e daqui a pouco ele desce do 6 e a ação deixa de se oferecer. Ou seja, você compraria a 14,87 nesse mercado de alta. Porque qual é a outra contrapartida? Se o mercado de alta que é isso que nós estamos tentando avaliar, o mercado de alta ele é consistente, ele é sustentável, ele vai durar no longo prazo? Esta é a pergunta que eu estou querendo responder nesse conjunto de 3 vídeos. Se o mercado é consistente, ele vai persistir no longo prazo, ele é sustentável, o que vai acontecer? Provavelmente o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai pagar melhores proventos. Aí começa a fazer todo sentido comprar inclusive a 14,82, porque vamos supor que o banco pague aqui R$1,80, veja que o dividend yield passa aqui para 12,15%, que é um baita do negócio, mas o mercado mudou e é sustentável. E o que nós estamos verificando, será que nós não estamos passando por um processo meramente especulativo? Aí o sujeito vai lá e compra e acaba tendo um rendimento e depois o mercado retorna para um patamar mais lá de baixo. Será que o Brasil está crescendo? Será que o conjunto internacional está crescendo que vale a pena continuar comprando? No caso aqui, Banrisul. Eu gostei muito da entrevista dessa senhora, tá lá no podcast do Market Makers. Aí você entra lá e você pode ver toda a reportagem. Eu peguei aquilo que interessa para a análise que nós estamos fazendo do canal. Eu acompanho muito os analistas, eu gosto de ver muito o que eles têm a dizer, quando eles estão seguros, quando eles estão inseguros. A maioria está inseguro, ela também é uma das que está insegura, mas ela diz algumas coisas que vale a pena a gente trazer para a discussão para poder compreender como é que está esse mercado. Olha o que ela fala sobre o mercado global e a forma como isso pode refletir no mercado local. Mas enfim, tudo isso para dizer que esse quadro geral, que é um crescimento mundial mais morno em relação a um passado lá de trás, talvez com ganhos de produtividade não tão elevados, porque afinal... Veja bem, mercado mais morno, primeira coisa que ela fala, redução do ganho de produtividade. Então, o que será que pode estar acontecendo? A gente fala em produtividade, é possível que a agenda verde, no primeiro momento, signifique custos mais elevados e, portanto, pressão e alguma redução de produtividade. Na realidade, a agenda verde vai significar grandes custos por um tempo muito longo, justamente porque isso não está no âmago das empresas. Então, por um curto espaço, eu não acredito que seja, não tem nenhum sinal de que possa ser, mas ela torce para que seja, porque ela apostou nesse mercado, entendeu? Produtividade é possível. É possível que esse novo modelo de globalização, em que você tem uma preocupação em diversificar seus parceiros, gere no primeiro momento menor produtividade? É possível. Então, tudo bem. Então é um mundo que talvez não tenha produtividades tão elevadas e, portanto, não vai ter aquela puxada de crescimento lá de trás. Mas a gente vê uma resiliência muito grande do comércio. Na questão da inflação, de fato, a inflação foi fruto, em grande medida, dos... Com relação à resiliência do comércio, é outro aspecto. Se o comércio normalmente ele é resiliente por natureza, porque se não tem o comércio, os bairros, a sociedade, o micromundo, ele é penalizado demais. Então já é da natureza do comércio essa resiliência. Mas tem fatores que trazem prejuízo, como por exemplo um dos fatores que a gente analisou no vídeo passado, que foi justamente a reforma tributária e o peso sobre os serviços e muitas questões do comércio, principalmente a empregabilidade, está vinculado com a parte de serviços. Qual é o reflexo que isso aí pode ter na economia local, aqui na economia do Brasil? Excessos durante a pandemia, mas as engrenagens da economia estão funcionando aqui no mundo. Os bancos centrais sobem juros, passou também a questão do conflito, da tensão que o conflito gerava em preços de commodities. Tá bom, é um mundo mais complexo. Uma pessoa que está na linha de frente no mercado financeiro tem que olhar uma quantidade de variáveis enormes, tem que sempre assim, mas enfim, é um mundo mais complexo, é uma geopolítica muito mais difícil, mas não é um cenário negativo. E tampouco para países emergentes. Eu concordo com ela, neste momento. Então, mas só que veja, é um cenário global, mais complexo. Eu acho que o doméstico também é muito complexo por tudo o que está acontecendo, mas o nosso mercado, entre todos os que estão, o mercado, os emergentes, eles acabam aparecendo como oportunidade. A questão é, oportunidade de curto prazo, oportunidade especulativa. Esse é o detalhe que ainda é necessário que se precise saber para se tomar as decisões. Quando a gente vê os eventos de crédito lá fora, muito delimitado, não é novidade, né? Eu me lembro, assim, essa discussão entre os economistas nos últimos anos é assim, olha, de novo a gente está fazendo estímulos muito fortes, será que vai valer a máxima do Warren Buffett quando a maré baixa? Olha isso aí. Quem está nadando pelado? Mas tem maiores consequências por uma série de razões, não.
Quer dizer, a questão é bem clara. Ou seja, nós estamos em uma turbulência, pelo menos aqui no nosso mercado. Para mim, a maré aqui, ela subiu e continua subindo. A hora que ela baixar é que nós vamos saber quem estava nadando pelado. Por isso que pode ser que alguém tenha feito compras aqui. O pessoal fala de forma pejorativa, né? Cometido uma sardinhagem. Subiu tantas ações, as pessoas não querem perder aquela subida e acabam comprando muito caro. Para mim é o caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A não ser que o mercado se mostre que não só ele, o mercado de capitais está crescendo, mas a empresa está acompanhando o crescimento. Será que o Brasil está acompanhando esse crescimento? É a pergunta a ser feita. E tem duas questões que eu trago aqui para corroborar com tudo isso. A primeira, essa notícia aqui da Newfeed. Tesouro do Zewa prepara inundação eles chamam, né? Porque veja que ele quer reforçar essa palavra, do mercado de 1 trilhão em títulos. O que aconteceu? Os Estados Unidos estavam para entrar em default, que é o não pagamento da parcela das dívidas que ele concedeu em termos de títulos. O que ele fez? Ele pediu para aumentar o teto da dívida e vai emitir esse 1 trilhão, 800 agora e 200 depois. O que significa isso? Que ele está pagando dívida com dívida. Ou seja, ele está aumentando o seu endividamento. Então veja o reflexo disso. Acontecem duas coisas aqui, no caso, para nós. A primeira delas, tu vai ter mais dólares circulando, tu baixa o valor dele. E o segundo aspecto que às vezes a gente deixa de considerar no mercado global, que é o seguinte: o nosso agro é que leva o PIB. Então a nossa balança comercial, balança comercial é isso, é entre o que a gente importa e o que a gente exporta. As nossas importações são menores do que as nossas exportações. Portanto, nós temos mais dólares no Brasil. Consequentemente, com mais dólares, maior oferta, a relação da oferta e da demanda tem essa baixa no preço do dólar. Por isso que tem esse efeito aqui no Brasil. Isso parece, num primeiro momento, algo interessante. Mas a questão não é essa. Será que isso é sustentável? Será que a gente consegue descer o dólar para menos do que isso, ou se manter nos patamares aí dos 4,80? E a outra notícia, ela vem aqui da Negócios e Economia. Veja que a zona do euro entra em leve recessão. Por quê? O que acontece? São 2 trimestres seguidos que o PIB não cresce. Mais um terceiro estaria a recessão. Então, isso tudo vai justificando aquilo que aquela senhora falou, que é um mercado extremamente mais morno. Então, aqui dentro do nosso roteiro, praticamente nós completamos estas 3 fases aqui, que é a contextualização econômica, a política, tanto no mercado global quanto no mercado doméstico. E agora vamos passar aqui para uma contextualização. Aliás, estamos encerrando a contextualização da Bolsa de Valores. Falta um detalhezinho só que eu quero trazer para você e logo em seguida eu vou dizer o que eu faço com o meu dinheiro nessas pernas de alta e como eu vou reformular o planejamento estratégico. E veja que nessas movimentações do mercado, aqui nós temos na Infomoney, a Guide Investimento, que é uma dessas casas de análise, ela chegou a fazer uma estimativa de Ibovespa a 150 mil pontos, e agora ela deu um corte aqui para 140 mil no final de 2023. Então, eu vou ficar com essa estimativa aqui da Guide Investimentos. Não quer dizer que eu concorde com ela, só quero que você guarde esse valor, porque eu vou explicar um fator interessante no final desse vídeo. Então, lá no planejamento estratégico, note que a gente fez essa parte aqui, ó, até agora, que é a análise de cenários. Fizemos os aspectos econômicos globais, domésticos, e assim como o momento político global e o momento político doméstico. Então, qual é o resumo que a gente tem dessa análise? A gente pode concluir que a China ela vai crescer bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver, né? O crescimento que a gente sempre conversou, falou e esteve na mídia do crescimento chinês. Logo, por óbvio, ela deixa de importar commodities. A zona do euro, ela está em recessão técnica, conforme a gente viu. Os Estados Unidos aumentou o seu teto da dívida. Tanto os Estados Unidos quanto a zona do euro, eles estão com juros mais altos e inflação maior. O Brasil tem tendência de redução na exportação de commodities, justamente porque o maior consumidor é a própria China e ela tem redução no seu crescimento. E o Brasil tem uma tendência aqui de aumento de gastos
superior ao da arrecadação. A gente já viu isso, até porque o déficit que a gente viu, né, já está estimado em 136 bilhões, o governo está comemorando. Por que o governo está comemorando? Porque a estimativa inicial era de 256 bilhões, mas ela só era 256 bilhões porque ele rompeu o teto de gastos, com a PEC que rompeu o teto de gastos, e passou a considerar no orçamento valores que ele não tinha arrecadado. Então, o que significa o fato dele ter ido para 136 em vez dos 256 que tinha de previsão? Foi que ele aumentou os impostos. O imposto do ICMS, que incidiu sobre a gasolina, na energia elétrica, é só olhar o preço da gasolina do jeito que está, e também de outros itens de consumo. Então, ele está comemorando absolutamente nada. A comemoração dele é em cima do pagador de imposto. É isso que está acontecendo. Além disso, aqui nós temos o arcabouço fiscal, que está afastando o crime de responsabilidade do Brasil, que é outra coisa que a gente já levantou, e a reforma tributária, ela está com tendência desse aumento de impostos, principalmente no setor de serviços, que a carga fica bem considerável. Tem aqui uma tendência da redução de juros a partir agora de agosto de 2023, e veja que existe um gasto recorde com emendas lá no Congresso, justamente para aprovar tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária. E por falar em reforma tributária, veja aqui, ó, a Money Times fez os setores da Bolsa que podem se dar mal com mudanças. Na verdade, ninguém sabe direito, porque essa reforma tributária está vindo a toque de caixa. A votação está prevista para hoje, dia 6/7 de 2023, com grande chance de ser aprovado. Inclusive, o próprio Congresso está indo na direção do presidente do Brasil, o presidente anterior, para fins de que a bancada dele acabe aprovando. Então é uma coisa que ninguém entendeu direito, se vai aumentar, vai diminuir. Tem toda uma insegurança em torno das consequências. Mas aqui tem um detalhe nesse parágrafo aqui, em que nessa matéria, pelo menos, o mercado ele está vendo essa reforma tributária com bons olhos. Não sei de onde é que se está chegando a essa conclusão, porque os estudos são muito preliminares e ainda dá conta, por exemplo, aqui os setores que mais perdem no caso dessa matéria. Veja aqui, ó, petróleo e gás. E aqui está o impacto, ó, negativo. Então veja que petróleo e gás é negativo. A gente pode ir descendo aqui, só para dar uma passada por cima. Mineração e siderurgia, pessoal que gosta da Gerdau, negativo o impacto. Na parte de transporte, o impacto negativo. Nas bebidas, aqui no caso bebidas alcoólicas e os refrigerantes, porque os caras consideram que isso aí não faz bem para a saúde. É o Estado querendo dizer para o cidadão que é bom ou não para ele. O impacto nessas bebidas é negativo. Quer dizer, ou seja, a cervejinha vai ficar mais cara. Então, além de não ter a picanha, também não tem a cerveja. Frigoríficos, a carne, lembra da picanha? Impacto negativo. Agrícola, o nosso agro, que é o que movimenta, o impacto, ou ele é neutro ou ele é negativo, dependendo do segmento onde essa parte está. Telecomunicações, veja, esse aqui é um setor resiliente, impacto negativo. Então não adianta só boas empresas de setores resilientes que dão resultado. Se numa reforma tributária você tem uma perda, hein? Pode ter uma perda. O imobiliário, nosso amigo ali falou agora há pouco, olha o impacto, ou ele é neutro ou ele é negativo, aí dependendo de como é feita a transação. O varejo, o pessoal gosta do varejo, até pediram para eu avaliar uma empresa que eu estou pensando se eu vou avaliar ou não, mas o impacto no varejo, está aí a Magazine Luiza e outras chorando pela redução dos juros, impacto negativo. Então, veja que não se tem muita certeza sobre o que significa essa reforma tributária, se ela é só benéfica para o governo, que com certeza eles não iam fazer uma que fosse prejudicial a eles, ou se, no geral, a gente vai ter consequências em função dessa reforma tributária. E para encerrar a minha conclusão, eu quero voltar aqui nessa projeção dos 140 mil pontos. Com esse mercado extremamente confuso, eu não tenho certeza, eu não cheguei a uma conclusão sobre o que de fato pode estar acontecendo nesse mercado. Eu não vejo ele como persistente, mas eu também não tenho muita segurança para dizer que isso vai ser. Então o que eu faço? Isso aqui é porque essa parte que está em renda fixa aqui, tanto no Tesouro Direto quanto a renda fixa privada, aí está totalizando 11% da carteira aqui do canal. O que acontece é o seguinte, é que aí já teve rendimento em cima, principalmente nesse período onde as ações até ficaram estabilizadas ali no mercado de baixo. Então, na verdade, eu deixei
nessas aplicações aí, menos do que 10%, aí, embora aí apareça como 11%, ficou ali entre 8% e 9%. O restante está todo colocado aqui em ações. O total hoje do patrimônio da carteira está em 856 mil aproximadamente. E note que nossa bolsa de valores está cotada aqui a 117.627 pontos. Vou ficar com 117.600, ela vem caindo aqui 1,6, até já chegou a cair mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque você lembra que teve aquela estimativa da Guide Invest de 140 mil pontos lá no final do ano. Eu vou simplificar. E nós temos hoje a bolsa aqui, ela está cotada a 117 nesse momento, né, e 600 que nós vimos. Veja que para chegar no 140, a bolsa ela vai ter que subir até o final do ano aqui. Vamos pegar só esses dígitos, aproximadamente 19,04% para chegar no 140. E vamos supor que aquela projeção da Guide Invest se confirme. Então vejam o que a gente pode ter de patrimônio lá no final, né? Basta multiplicar pelos 856 mil que nós vimos ali. E aqui que eu quero chamar a atenção para você. Por que o canal aqui ele não faz essa abordagem do 0 ao milhão, do 1000 ao milhão, do 10 mil ao milhão, não importa. Porque se eu não fizer absolutamente nada, nem reinvestir, basta que a bolsa cresça e as ações acompanhem o crescimento da bolsa, a gente chega em 1 milhão sem ter feito absolutamente nada. O que é um fator negativo para o interesse aqui do canal, porque eu vou acabar recebendo as mesmas coisas pelas ações, já que o mercado não cresce na mesma proporção, e no entanto as ações vão estar mais caras, mesmo que sejam de setores resilientes, de empresas boas, mas os preços podem estar nesse momento não se oferecendo. E claro que daí eu vou comprar menos ações, ou se eu for comprar, eu vou comprar ações que eventualmente vão se oferecer, como é o caso do Fábio Nascimento, que nos últimos tempos ele acabou batendo meta em apenas uma empresa. É exatamente isso que acontece. E agora, então, definitivamente, né, respondendo para o Ademir, porque neste caso específico, então não é que eu faça sempre isso, é por conta desse mercado que tem. Ele me gera instabilidade, ele não me gerou confiança, eu não consegui entender se é um movimento especulativo ou se ele tem perspectiva de crescimento. Eu preciso ver o que vai acontecer. Isso aí nós só vamos ter uma visão mais clara disso em maio ou junho do ano que vem, de todas essas medidas que o governo está fazendo, tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária. A expectativa que eu estou tendo é que, na realidade, quando a maré baixar, eu acho que vai ter muita gente pelada e eu acho que vai ter uma surpresa aí que não é muito agradável. Então, nesse cenário, para esse cenário específico, eu estou comprando, estou colocando em renda fixa. Se eventualmente alguma empresa daquelas que eu tenho listada na carteira, que você já sabe, ela se oferecer, eu vou lá e faço a compra. Por enquanto, o que eu vi ali de movimentos que estão indo na direção, eu vi o Banco ABC, que ainda não faz parte da carteira, mas eu estou muito de olho nele, BB Seguridade e a Taesa, justamente porque o pessoal ficou desconfiado, já que ela não pegou nenhum lote no último leilão. O que não tem nada de negativo, embora muitos achem que tenha de negativo, e eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo. Então é esse, um vídeo extremamente longo, peço escusas aí, eu gosto de ficar ali entre 9 e 15 minutos, mas né, não tinha como fazer ele menos do que isso, porque o conjunto que se analisa é um conjunto muito complexo. Muitos outros analistas têm uma visão diferente, a visão aqui do canal é essa, dentro do método que é utilizado aqui no canal, espero você tenha compreendido. Não utilize as minhas conclusões para tomar sua decisão. Veja o conjunto dos dados e utilize esse conjunto para tomar suas decisões, naquilo que fica mais confortável para a sua carteira, para o seu ânimo emocional, que ele é muito importante nessa hora, e que lá no final, haja o que houver, você tenha uma convicção partindo de você de que tenha feito um excelente negócio. Mas agora eu quero saber a sua opinião, se você vê da mesma forma, como é que você vê, o que você faria num cenário descrito como esse que eu coloquei aqui. É importante para mim, para eu saber o que você pensa, é importante para outros que acompanham o canal. Dito isso, vou ficando por aqui, esperando que você tenha gostado, me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço!